vamos falar eu vou seguir aqui a sequência, tá, vou passar um pouquinho do que já saiu, né, na madrugada. Vamos falar também, das falas de ontem da Magda Chambriard e depois nós vamos passar para, o técnico, certo? Então vamos lá, pessoal. Bom, tivemos alguns números, tá, na Austrália e no Japão. No Japão, ontem, tivemos um dado de preços de serviços corporativos subindo. Tivemos também hoje, algumas falas de dirigentes do Fed, dentre elas, né, Loretta Mister e também Michelle Bowman. Loretta Mister, que é presidente ali do Fed de Cleveland. Tivemos dados da Alemanha. Esses dados da Alemanha, assustam um pouco a abertura do mercado europeu, tá, índice de preços subiu 0,4. Só que quando a gente olha, né, pelo lado da Alemanha, é até bacana você ter um pouquinho de inflação olhando para o lado da China, né, e olhando também por conta do Brasil. Um pouquinho de inflação na Alemanha ajuda a economia chinesa e ajuda também a nossa economia, né, por rebarba, certo? Tivemos aí pesquisa CBI de varejo e distribuição lá no Reino Unido, veio positivo contra uma expectativa de queda de 0,24, mas não foi suficiente para ancorar ali as expectativas de abertura para o mercado europeu, tá. Bom, vamos ter daqui 20 minutinhos aí dados do IPCA 15. Nós já tivemos o resultado primário. Resultado primário aqui no Brasil veio com um superávit aí de 11 bilhões, a expectativa era um superávit até maior, 13 bilhões. Então, de certa maneira, né, preocupações para o fiscal, ainda que seja 2 bilhões, né, qualquer número abaixo, né, da expectativa, na trajetória pode, né, sinalizar obstáculos à frente. Então cuidado aí, que a gente vai falar desse e outros balanços de risco, tá. Então primeiro balanço de risco interno, fiscal, né, resultado primário, superávit de 11 bi quando esperava-se 13 bi. Vamos ter dados aí também, internos de inflação, IPCA 15, importantíssimo. Expectativa mensal é de uma alta de 0,49. Não preciso nem falar, né, qualquer coisa acima disso pode gerar uma pressão, nas expectativas de inflação para o Boletim Focus e também, problemas nas discussões internas do Copom. Que mais? Vamos ter aí também daqui 49 minutos, né, índice de evolução de preços do CAGED, 10 horas índice de preços de imóveis, tá, no mensal nos Estados Unidos. Preço de imóveis pela S&P Global, que mais? Discurso de membros do dirigente do Banco Central alemão. E aí 10h55, discurso de Neil Kashkari, presidente do Fed de Minneapolis, não vota, mas é um membro que tem sido bem ativo nas suas falas, tá. 11 horas leilão de títulos americano de 3 e 6 meses, T-bills. Confiança do consumidor às 11 horas, não é a confiança do consumidor de Michigan, mas também tem ali a sua relevância. Índice de atividade do Fed de Dallas às 11h30. Depois mais títulos, leilão de mais títulos americanos, note de 2 e 5 anos, sendo que a de 2, meio-dia e meio. E aí 5 anos, coloca aí um despertador importante, tá? 2 horas, leilão de títulos americanos de 5 anos. E aí, à tarde, 2 discursos também importantes. Lisa Cook, que é diretora do Fed, tá? E Mary Daly, tá? Importantíssimo também a fala das 2 dirigentes aí do Fed. E depois, no final do dia, mais dados da Nova Zelândia e também da economia japonesa, beleza? Bom, esses foram aí os dados que já saíram em agenda do dia. Agora, de importante, né, em relação, tá aqui, ó. De importante em relação a ontem, nós tivemos fala da presidente da Petro, né, ela começou a falar aqui por volta das 18 horas. Então tá lá, né, vou ressaltar algumas falas aqui, ó.
O Brasil tem que perseguir novas fronteiras, como Foz do Amazonas. Esse ponto gerou discussão, né, por conta aí dos ambientalistas, inclusive entre, né, o executivo e a própria Marina Silva, vale lembrar. O que mais? Magda Chambriard diz que Petrobras tem que ser rentável e atender interesses de acionista. Beleza, no discurso, vão anotando, tá? No discurso, ponto positivo, tá? Petrobras conseguiu abrasileirar preço de combustíveis a pedido de Lula. Lembrando, aqui ela deu sorte porque voltou, né? O preço do petróleo não estourou com toda a questão geopolítica, né? E acabou até voltando, então eles seguraram parte aí dos repasses em relação à defasagem internacional, comeu parte dos resultados da Petrobras, porque se você for olhar, né, isso já aparece no balanço, e deu sorte que voltou, né, o preço do petróleo no mercado internacional, tá bom? Petrobras tem que acelerar a exploração de petróleo, diz nova presidente. Fala, Lucas. Beleza. Magda, Petrobras tem que ser uma empresa lucrativa, então teremos dividendos, ponto positivo. Petrobras quer ajudar a desenvolver o mercado de fertilizante no Brasil. Aqui, né, acende uma luz amarela, porque aqui tem aquela questão da Unigel, né, uma empresa de fertilizante, que a Petrobras, de certa maneira, tentou, né, ajudar de forma duvidosa, mas não vou entrar no mérito. Mas aqui já acende uma luz amarela. Petrobras não pode ter regras de compliance que gerem imobilismo, já viu, né? Toda empresa que abre mão de compliance abre margem para corrupção, tá? Então não gosto desse ponto. Exploração de margem equatorial deve ser debatida. Antes que preços combustíveis. Não descarto recomprar RLAN, se for bom negócio. Já viu. Olha só, nós começamos bem, né? Aí depois começa a vir aí, né, os outros headlines. Assim, ao meu ver, né, começou bem, mas terminou com alguns headlines um pouco mais preocupantes, tá? Então, assim, cuidado, né, com essa pré-abertura da ADR. Por quê? Porque o headline aqui, ó, já até tinha olhado antes, estava mostrando uma alta, tá vendo? Então, assim, o mercado lá fora, a ADR, gostou, né, de parte do discurso, do headline, tá? Principalmente quando fala dividendo. Falou em dividendo, o acionista da Petro gosta. Agora, resta saber, tá? Resta saber como que vai ser as outras questões ali, principalmente, né? De compliance, como a gente acabou de ver, recompra de refinarias, né? E também investimento aí em produção de energia mais limpa, que ela falou ontem também, tá? Então, ADR de Petro 1,28 de alta, ADR de Vale, por enquanto 0 a 0, tá? E o EWZ 0,53, beleza? Então aqui a gente sai, né, do nosso. Espera aí que a gente sai aqui da agenda, a gente volta. Opa, isso não é isso que eu quero. E a gente volta aqui com o overview do mercado. Bom, pessoal, hoje volta. Exatamente, resta saber o tamanho do lucro, né? Então vamos lá. Hoje a gente volta às negociações no mercado americano e também no mercado londrino. Temos uma pré-abertura levemente positiva nos Estados Unidos, mas essa abertura levemente positiva, fechando o hiato do bom desempenho também de algumas bolsas lá fora ontem, tá? Então, S&P sobe 0,11, Nasdaq 0,23, Dow Jones 0,10 de queda, Russell 0,38 de alta, índice de emergentes 0,28 e o VIX 12,49, 1,05 de alta, 1% de alta, tá? Como eu falei para vocês, na Europa o mercado assustou um pouco com os dados da Alemanha, mostrando aí uma inflação levemente acima da expectativa. Só que lembra aquilo que eu falei, né? Para nós, para nossa economia, uma inflação na Alemanha acaba de certa maneira rebatendo e batendo, né, na inflação chinesa. Então pode ser
que o mercado, pelo menos do ponto de vista local aqui, enxergue como um ponto positivo, tá. Estoxx 50, 0,29 de queda, Paris 0,71 de queda, Londres 0,31 de queda, o DAX da Alemanha 0,01, por isso que a Alemanha até destoa, né. Pra Alemanha, aquilo que a gente falou, para a Alemanha é, né, até interessante você ter uma leve inflação, mas já as outras bolsas sentem um pouco esse cenário aí mais inflacionário, tá. Madrid 0,16, Itália 0,79 de alta. Só, praticamente só a Alemanha, né, perto agora acabou de negativar, mas estava positivo, e Itália, tá. Bom, bolsas na Ásia, sentem também os dados da Austrália e do Japão. CSI 300 0,73 de queda, SSE Composto 0,46 de queda, índice Hang Seng cai menos 0,03 em Hong Kong, índice Kospi de Seul 0,01 de queda, Nikkei 0,11 de queda e o Nifty 50 0,19 de queda. Aqui nós, a princípio, né, já temos um número de fiscal para digerir, junto com o IPCA 15 para o DI. O DI, aparentemente, que ontem, né, teve aí um fechamento nos yields, né, teve um fechamento aí nas taxas. Hoje já tem o primeiro indicativo de fiscal não tão positivo, abaixo do esperado, superávit do primário 11 bi, contra uma expectativa de 13. Resta saber, né, se o IPCA 15 vai compensar esse fiscal levemente, né, esse primário levemente abaixo do esperado. Pelo cenário externo, né, nós temos até uma curva de juros tranquila, tá. Galipro ontem até ajudou, né, falando sobre a questão da taxa de juros permanecer restritiva, o quanto for necessário para que a inflação acabe se convergindo para a meta. Mostrou, né, um compromisso em relação à inflação, né, mostrando que não vai ser leniente, como parte do mercado acreditava. Mas, né, a gente só vai ter a confirmação dessa postura do Galípolo na próxima reunião do FED. Do FED não, perdão, do Copom, na próxima decisão de juros aqui. Então, próxima reunião, que ainda está distante, vai, né, trazer aí parte do resultado dessa fala, né, elogiou, rasgou elogios em cima de Campos Neto, né, e lembrando, na última ata, um ponto que foi muito positivo foi a questão deles, terem uma visão unânime, né, de que existiria sim uma flexibilidade, né, em relação à próxima reunião, ou seja, tinha uma decisão mostrando uma divergência entre 0,25 e 50, mas que eles acreditavam que em junho, caso, né, o mercado votasse por 0,50, todos eram unânime no sentido de flexibilizar a próxima reunião. E quando a gente fala flexibilizar, é reduzir o ritmo de corte. Por quê? Porque quando você diminui o ritmo de corte, você tem espaço para digerir mais os dados, continua, né, cortando, só que no intervalo maior e num pace menor, tá. Então, de certa maneira, a próxima reunião vai ser importante para traduzir se ainda existe essa unanimidade, né, e também se está tão, bom o ambiente em relação às discussões de política monetária internamente no Banco Central, tá. Então, curva de juros global, nós temos um 10 anos da Alemanha 0,12 de alta, França 0,45, Gilt de 10 anos 0,54 de queda, Itália 0,96 de alta, é que sobe mais, subindo perto de 4 pontos. Treasury de 2 anos 0,35 de queda, caindo 2 pontinhos. 5 anos 0,19 de queda, caindo quase 1 pontinho. Lembrando que hoje, às 14 horas, leilão de título de 5 anos. E o 10 anos, Treasury de 10 anos positivo, 0,09, 30 anos 0,26. Moedas, DXY 0,22 de queda, dólar frente ao rand sul-africano 0,02 de alta, dólar frente ao peso mexicano 0,15 de alta. Já frente às moedas exportadoras de commodities, um cenário de dólar mais fraco, dólar frente ao dólar canadense cai 0,8, frente ao australiano 0,16, frente ao kiwi neozelandês cai 0,22. E, né, um ponto que chama atenção é o dólar frente à coroa sueca. Coroa sueca, que é considerada uma moeda low vol, hoje cai mais, né? O dólar frente à coroa sueca cai 0,64,
E o dólar cai também frente ao franco suíço 0,51, tá. Moeda, ainda, né, no cenário de moeda dólar, frente ao iene japonês, 0,02 de queda, 156 ienes, cenário mais tranquilo. Destaque mesmo de atenção é o leste europeu, né, o dólar bem fraco por lá. Só que frente às moedas que a gente costuma ter uma correlação maior, como o peso mexicano, dólar levemente em alta, tá. Bom, metálicas, mais um dia de alta nas metálicas, com exceção do minério, né, o minério de ferro cai 1,26, enquanto que as outras metálicas, como o cobre, sobe 1,47, alumínio 1,81, o ouro 0,52 e a prata 4,17 de alta, forte alta aí na prata. E um ponto interessante, né, das metálicas, que ontem nós tivemos a divulgação da balança comercial, e o Brasil aumentou a exportação de cobre, tá? Então pode ser mais um ponto, claro que não está ali, né, naquele ponto de atenção que a gente monitora para os termos de troca, né, mas já chama a atenção que parte do produtor aqui interno já começa a direcionar suas exportações, já começa a direcionar o seu produto para as exportações, visando, né, até um preço melhor no exterior do que internamente, até porque a gente, né, acabou vendo aí vários ralis em algumas metálicas, né, com exceção do minério, mas ralis fortes inclusive, né, e principalmente alumínio, cobre, né. Índice Bloomberg de Commodities 0,09 de queda. Bom, grãos, café 1,83 de alta, soja 0,46 de queda, milho 0,54 de alta, o trigo 1% de alta e o petróleo WTI com uma alta de 0,39 e o Brent 0,22. Olhando, como eu falei para vocês, para os termos de troca, cenário favorável. Então, cenário favorável para um dólar mais fraco. E aí, né, se a gente for fazer uma aderência a algumas moedas, né, exportadoras de commodities, até poderemos ter um dólar levemente mais fraco aqui também, tá? Então, termos de troca ajuda esse comportamento aí de um dólar mais vendedor. Só que lembre-se, temos os contratos em aberto, tá? Bom, pré-abertura também de semicondutoras e inteligência artificial. Vamos lá. Olha a Nvidia, é gap atrás de gap agora. Nvidia, né, pré-abertura para cima, ASML também uma abertura positiva, ARM levemente positiva, não tão forte como a Nvidia e a ASML, e Intel também tentando, né, pegar carona nessa cauda do cometa, né, tentando pegar carona aí com a Nvidia e a ASML. Obrigado, Lucas. Certo? Então vamos para o técnico agora, que já falta 5 minutos para o leilão. Vamos lá. Divisor de águas no índice, essa região dos 124.900, perdão, 125.000 com 125 e 100, tá? 125, 125 e 100, média de 200 já, né, ajustou bastante. O mercado tem dificuldade, né, para ganhar a média de 200 aí nos 5 minutos. Olha aí, ó. Hoje nós temos uma pré-abertura, pelo menos, né, para o lado da Europa mais negativo, Estados Unidos levemente positivo, mas pegando ainda, né, o hiato do mercado de ontem. Divisor de águas, então, no 125, 125, 100. Caso permaneça acima, 125, 670, região, né, que pode ser o pullback. Também temos região ali dos 125 e 900, e aí vamos ter aquele canalzinho de baixo, reteste de baixo para cima, que pode ser também ponto importantíssimo de resistência no 126, 150. Caso ganhe essa região, teríamos ali 126.800, 127, 160. Para baixo, abaixo do divisor de águas, perdendo essa mínima de ontem no 124.500, 123.500, 122.700, tá? Pelos contratos em aberto, interessante um ponto aqui no índice, tá? Vamos lá. Índice mini índice, olha aqui, ó. O que chama atenção, né, não é o stop da pessoa física. A pessoa física ontem estopou 3.500 contratos, tá? A ponta vendida aumentou 1.300. Mas o que chama atenção é a leve diminuição, tá, de ponta vendida local. Então, ponta vendida local diminuiu 1.600 contratos e ponta vendida do gringo diminuiu 2.176 mil, né, 2.176 contratos, tá?
Ponta comprada do gringo estopou pouco e a ponta comprada do local aumentou 634. O que que acontece, né, pode ser que nessas regiões aí abaixo de 125.000 a gente já começa a ver um cenário, né, de realização das vendas. Não é um cenário de reversão, mas já mostra que daqui para frente quem estava vendido já começa a aparecer diminuindo algumas posições. Então cuidado, né, com uma visão mais pessimista, porque muitas vezes uma leitura mais pessimista é a chance, né, que o vendido quer para poder zerar parte aí das vendas, tá? E aqui agora, vamos lá, por que no dólar? Então vamos lá. Dólar, divisor de águas ali na região do 62, 65, tá? 62, 65, média de 200 inclinada, o mercado do mesmo jeito que o índice, obrigado, Lucas. Do mesmo jeito que o mercado tem dificuldade para pegar a média de 200 no índice para cima, o dólar também tem encontrado um pouco mais de dificuldade para baixo, né? Mas aqui um cenário um pouco mais tranquilo, porque já testou em alguns níveis ali abaixo da 200. Bom, para hoje, divisor de águas então 63, 65, tá? Ganhando essa região e permanecendo acima, próximo às resistências 76, 85 e 95. Para baixo, perdendo a 200 e levando divisor de águas, aquele fundinho ali no 5657, depois 43, 40, 27, 28 e depois aquele 115, 107, 103, tá? E pelos contratos em aberto, tivemos variações no banco, tá? O banco, posições nos contratos em aberto de banco aumentou 15.000 contratos. Então, assim, essa venda aqui provavelmente exportador, tá? Exportador vendeu 15.000 contratos, aparentemente exportador. Quem foi contraparte dessa venda de bancos ontem? Fundo local aumentou compra em 2.600, ponta vendida estopou, tá? Ponta vendida estopou 3.300 contratos de local. Ponta comprada de banco aumentou 4.300, o vendido gringo congelou, não fez nada, tá? E pessoa e jurídica não financeira, ponta comprada aumentou 1.700 contratos, tá? Bom, vamos só ver quanto que saiu aí. Vamos só ver aqui quanto que saiu o IPCA 15. Deixa eu ver. Ainda não saiu, né? Mas eu já vou deixar minimizado aqui. Por enquanto, ainda aí 10 segundos para o leilão de abertura. PCA 15 sobe 0,44, pessoal. Aqui, ó, 0,44. Acima da expectativa, né? O dólar naquela região dos 56 ali eu compro, tá?